Olá, seja muito bem-vindo para mais um dia de plano anual de leitura da Bíblia das Fé. E hoje nós vamos falar sobre a segunda e a terceira carta de João. E começa de um jeito muito interessante. Eu, o presbítero, escrevo à senhora escolhida e a seus filhos, a quem amo na verdade. E aqui tem uma discussão. Será que João estava falando com alguma mulher que era líder religiosa na época? Talvez. Mas também tem uma especulação dizendo que ele está falando em relação a uma outra igreja. Mesmo que eu gostaria muito de defender a tese de que fosse sim uma mulher, porque tinham sim muitas mulheres que cuidavam de igrejas naquele primeiro século. Aqui no versículo 13 do capítulo único da segunda carta, vai dizer saudações dos filhos de sua irmã escolhida, ou seja, parece mais em relação à igreja do que em relação a uma pessoa. Mas seria muito interessante se nós tivéssemos mais alusões, né, a mulheres que trabalhavam naquele tempo como líderes religiosas, né, que existiam, mas não eram contadas por conta do momento e do tempo da época. Nós precisamos entender justamente isso, o tempo, né, o momento. Como que a gente precisa ter um time das coisas. E João, ele vai falar muito, né, em todas essas três cartas, mas ele vai refrisar na segunda e na terceira carta sobre o amor ao Senhor, sobre amar as coisas de Deus, a obra de Deus e as pessoas. E aqui fica uma reflexão. Tem muito murmurinho hoje no nosso tempo sobre, principalmente depois da pandemia, sobre uma igreja que não precisa, que você não precisa estar nela, mas você precisa apenas buscar a Deus e de maneira online ou virtual participar do corpo de Cristo. E fica então essa atenção de João para nós. Como amar ao próximo sem estar próximo, não é? Ah, mas eu vou fazer uma ajuda. Não, amar ao próximo é mais do que fazer uma benevolência. Amar ao próximo é você estar próximo dele para amá-lo em seus defeitos, suas necessidades, suas situações. O amor ao próximo traz sobre nós um sentido de corpo, um sentido familiar com Deus, um sentido de crescimento e amadurecimento pessoal sendo tratado através da vida de outra pessoa. Como ser parte do corpo de Cristo, sendo que eu não tenho relação ou inter-relação com este corpo? É algo que nós precisamos realmente levar em consideração. Não só essas pessoas que estão vivendo um tempo virtual, mas também pessoas que estão desconectadas dentro do corpo. Pessoas que vão à igreja e acham que só vão ali, ouvem uma palavra e vão embora, e não precisam ter nenhum tipo de inter-relação com as pessoas ali. Nós somos chamados para ser corpo de Cristo. E ser corpo é se interrelacionar. Ah, mas eu não tenho muita afinidade. Claro, isso é normal. Mas é importante demais a gente estar conectado uns com os outros, para que a nossa própria salvação seja amadurecida. Na carta também de João, a terceira carta, ele vai falar sobre Gaio, né, e sobre fidelidade, mas é algo que João fala aqui, que é muito interessante, que está no versículo 11. Quem faz o bem prova que é filho de Deus. Quem faz o mal prova que não conhece a Deus. E esse bem, esse mal é muito mais do que fazer um bem a alguém, mas é fazer bem à igreja de Jesus Cristo. Proporcionar coisas boas, né? E não coisas ruins, né? Mensagens, rebeldias e tudo mais. Então, quem faz o bem conhece a Deus. Claro que quem conhece a Deus quer o bem do reino de Deus aqui na terra. Vai fazer de tudo para que o reino de Deus prospere e cresça aqui na terra. Mas quem faz o mal, quem é maledicente, quem é rebelde, quem tem atitudes de divisão, esse não conhece a Deus. Essas foram a segunda e terceira carta de João. E eu convido você a ler junto comigo o livro de Judas. Vamos lá? Vem ser rema com a gente. Que Deus te abençoe.